quem já é inscrito no meu canal, compartilhe e dê um like. E aquele que não é inscrito, inscreva-se. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá dois eventos nos céus. O tribunal de Cristo para a concessão de galardões para os salvos, baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e as bodas do Cordeiro, que é uma espécie de festa nupcial entre Cristo e a sua igreja, é a união entre Cristo e a sua igreja para todos sempre. Mas enquanto está acontecendo este evento nos céus, que nós falaremos também lá na frente, mas eu preferi começar pela grande tribulação, na terra estará acontecendo esse evento das bodas do Cordeiro, durará 7 anos, baseado numa tradição judaica entre os casamentos judaicos que durava uma semana. Uma semana na simbologia profética que vale a 7 anos, certo? Então, enquanto as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro está acontecendo no céu, na terra, a terra estará enfrentando o que comumente chamamos de tribulação e grande tribulação, que durará também 7 anos, certo? A grande tribulação será o evento mais terrível de toda a história, em que Deus trará os seus juízos sobre a humanidade, que hoje rejeita a sua palavra, vive em seus pecados inveterados e na incredulidade. Então, Deus fez o homem para seu louvor e para sua glória, mas o homem, usando mal o livre-arbítrio, deu lugar ao pecado. Desde então, ou desde todos os séculos, Deus vem tentando trazer o homem de volta, reativar o pacto, o concerto entre os homens. Deus tenta redimir, em outras palavras, tenta redimir o homem desde tempos passados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e agora. Mas o homem, assim como Adão, vive na contramão, ou prefere viver na contramão da vontade de Deus. Mais do que isso, os homens pecam deliberadamente ou afrontam a Deus deliberadamente. A grande tribulação é descrita nos lábios do Senhor Jesus em Marcos capítulo 13, no versículo 11, Jesus disse: pois haverá grande aflição ou grande tribulação, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, e jamais haverá, ou nunca haverá, jamais. Os futurologistas tentam traçar um cenário para o futuro ou para o fim dos tempos, mas eles jamais vão conseguir decifrar ou descrever com precisão o nível das catástrofes que sobrevirão ao mundo no período da grande tribulação, no âmbito ambiental, sideral e cósmico. O apóstolo João, por sua vez, ele viu ou ele ouviu de antemão ou de muito antes do que nós, quando ele teve a visão da ilha de Patmos, quando um dos anciãos fez uma pergunta para ele: esses que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são, de onde vieste? Ele disse: tu sabes, Senhor. Ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, aqueles que ficaram para trás vão ter consciência de que não subiram por causa dos seus pecados, por causa de descuido. Então, estes mesmos não vão aceitar o governo mundial, ou a nova ordem mundial do governo mundial, que será estabelecido pela trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta,
eles não aceitarão nenhum sinal, nenhum número, nem a marca da besta e pagarão com suas próprias vidas, mas serão salvos. Então, a tribulação será um período de 7 anos literais. Este conceito, essa totalidade de anos se constata baseado na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando Daniel prevê um príncipe que há de vir. E esse mesmo príncipe que há de vir não era Antíoco Epifânio, nem Hitler, nem Tito, general Tito. Estes foram apenas um protótipo deste príncipe que há de vir, que se manifestará no início da última semana profética de Daniel, ou no início da 70ª semana profética de Daniel, capítulo 9, versículo 7. Então, porque na visão bíblica, baseada em Levítico, capítulo 25, versículo 8, uma semana de anos equivale a 7 anos, ou seja, 7 semanas de anos equivale a 49 anos literais, ou seja, uma semana de anos equivale a 7 anos literais, na simbologia profética, claro, o significado simbólico do pensamento. A Bíblia usa esse simbolismo, principalmente no livro do Apocalipse, correto? Então, este período também, chamado de Grande Tribulação, como eu falei, ele se divide em 2 partes. Segundo o pastor Antônio Gilberto, ele exorta, ou ele nega, ou ele, como é que diz, ele refuta a ideia daqueles que negam os 7 anos futuros da Grande Tribulação, ao dizer que o período da Grande Tribulação se divide em 2 partes: tribulação e grande tribulação, certo? Então, mas esse período também, denominado de tribulação ou grande tribulação, tribulação e grande tribulação, principalmente a grande tribulação, ela recebe epítetos, ou encontramos palavras na Bíblia que expressam, como por exemplo Apocalipse capítulo 11, versículo 2, como 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, como 1260 dias, Daniel capítulo 12, versículo 7, como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Será o tempo em que este período da grande tribulação será o tempo da abominação, da desolação, de que falou o profeta Daniel e Jesus confirmou lá no Novo Testamento, certo? Então, será um período, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá grande aflição ou grande tribulação, do qual nunca houve, desde que houve mundo, e nem jamais haverá. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz o texto: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, ou para tentar, ou para provar os que habitam sobre a terra. Será um período, eu entendo o período da grande tribulação como eu já falei no estudo passado, a última tentativa de Deus para trazer os homens de volta, para que os homens se arrependam. Já está previsto que muitos não vão se arrepender de suas prostituições, de suas feitiçarias. Ao contrário, o anticristo, ele é chamado o homem do pecado. Ele tanto pecará, tanto blasfemará, porque lá em Apocalipse capítulo 13, nós vamos falar um pouco lá na frente, porque falarei um pouco mais na frente sobre a besta, ou falarei nos próximos vídeos o que vai acontecer na grande tribulação. Mas na grande tribulação será um período, a tribulação no geral, né, que se divide em 2, tribulação e grande tribulação, será um período de provação, certo? Deus vai experimentar os homens, se eles realmente se arrependem ou não. Hoje o período da graça, a porta da graça está aberta. Somos salvos pela graça. A graça hoje, a salvação hoje é gratuita. Quem quiser receber a Jesus, a salvação pode a receber gratuitamente. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o período da grande tribulação será um período de provação. Há uma promessa para a igreja de Filadélfia aqui, que ela não passará pela tribulação, ou a hora da provação. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, que nós esperamos dos céus a Jesus, a seu Filho, a qual ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, qual nos livrará da ira futura. Certo? Também está escrito na mesma epístola que Deus não nos destinou para a ira, mas para receber ou para a aquisição da salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não passará pela grande tribulação.